Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós podemos estar aqui para agradecer o nosso Deus, por mais um ano que se inicia, primeiro domingo que a gente está se reunindo aqui para um culto de louvor ao nosso Deus. E o nosso cântico agora, ele fala: obrigado, Jesus, pelo irmão que está do nosso lado, pelo sol da manhã, pelo dia que nasce. E eu acho que nós temos inúmeros motivos para a gente agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos aqui com vida e que nós possamos mesmo aproveitar este momento, esse novo ano que se inicia, para a gente renovar os nossos votos com Cristo, para que a gente possa levar esse ano, um ano ainda mais apegado com Cristo, mais próximo dele, mais espelhado nele. Eu convido a todos a se colocarem de pé para louvarmos o nosso Deus. Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder
sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, ao Cordeiro, nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. faça desse próximo cântico uma oração em favor de você e da sua família. Coloque a sua família nas mãos de Deus, entregue-a nas mãos do Senhor. La 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 vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você.
alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer lhe dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer. Jesus quer trazer paz pra você. Os irmãos podem se sentar. Lá no capítulo 4 de João, versículo 24, diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essas foram palavras ditas por Jesus à mulher samaritana que foi lá naquele poço buscar água. E na conversa ali, quando Jesus perguntou para ela: onde está o teu marido? Ela mudou de assunto na conversa. Ela falou assim: onde é o lugar certo para adorar? Uns dizem que é nesse monte aqui, o Monte Gerizim. Outros dizem que é lá em Jerusalém. Onde é o lugar certo para adorar? E Jesus, de uma maneira muito didática, muito amorosa, fala para ela que o melhor lugar para adoração a Deus é o nosso coração. E o Salmo, eu amo esse Salmo, Salmo 51, versículo 17, diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E lá no Salmo 116, versículo 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios dele para comigo? Então, ofereça o seu coração a Deus, o seu espírito quebrantado, compungido. Eu acredito que essa é a melhor oferta que nós podemos fazer a Deus, a sinceridade do nosso coração, tudo lá do nosso íntimo, o melhor que nós pudermos, que a gente possa fazer isso como oferta a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, em atitude de gratidão. E eu convido que essa seja a atitude para a gente cantar esse próximo cântico, que nós vamos, um cântico de adoração a Deus, que a gente faça isso de todo o nosso coração. Pra
sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado que o Senhor esteja conosco, Pai. Muito obrigado que a cada momento assim de louvor nós podemos sentir a Tua presença no meio de nós, Pai. E como acabamos de cantar, não há nenhum como Tu, Pai. Então que o Senhor abençoe-nos nessa, que a gente aprenda muito mais Sua palavra agora. Que o Senhor esteja em cada um dos nossos corações. Faça essa oração no nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Como é que foi a passagem de ano? Estamos aí em 2022 e sempre fazemos planos, temos perspectivas. Enfim, o que você espera para 2022? Que Deus tem preparado para nós, para este ano? Eu acho que eu posso compartilhar com vocês algumas promessas que o Senhor tem para nós. Vamos lá para o profeta Jeremias, no capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 14. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Amém.
Nós temos promessas aqui em todos estes versículos aqui, meus irmãos. Veja aí no versículo 10. Deus promete guardar como um pastor guarda as ovelhas. Olha só, o Deus do Antigo Testamento é o pastor das ovelhas, e do Novo Testamento, Ele é o bom pastor, né? Jesus é o bom pastor. No versículo 11, livramento, promessa de livramento aí para nós. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão que era mais forte do que ele. Providência, aí no versículo 12, de alimento, fala do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. Providência do Senhor, para não faltar nada na nossa mesa. Versículo 13, Ele vai transformar o choro em alegria e a tristeza em prazer. Ele diz que tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Versículo 14. Aí ele está falando com os ministros, com os sacerdotes, talvez até com os presbíteros, né, pastor? Ele vai dar uma porção especial, eles precisam. Ele fala assim, ó, saciarei de gordura a alma dos sacerdotes. Vai trabalhar na alma deles, para que eles tragam um alimento para nós, um alimento espiritual que nós precisamos. Meus irmãos, nós temos aí diante de nós um novo ano. E todo ano a gente sempre enfrenta desafios também. Nós temos pela frente aí desafios, mas apesar de nós às vezes enfrentarmos esses desafios e às vezes dificuldades, nós temos aqui nesse texto que acabamos de ler, todas essas promessas de Deus para nós. E essas promessas, eu creio nelas. Você crê? Nós não somos pentecostais, mas você pode dar um grito aí de amém. Isso, eu também creio, meus irmãos. Porque o autor, ele assinou embaixo aqui, ó. Diz ali no finalzinho do versículo 14, diz o Senhor. É promessa de Deus para as nossas vidas. Então, que este ano, meus irmãos, você possa confiar do fundo do seu coração que Deus vai estar com você todos os dias. E seja lá o que você passar, as promessas do Senhor não falham. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a atravessar mais um ano e que lá no final nós possamos dar um grito de amém, de glória a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito. Vamos interceder, meus irmãos, tem muita gente sofrendo. Nós aqui não estamos passando nada. Nós passamos um ano muito bom em Poços de Caldas, na região sudeste, mas lá na Bahia os irmãos estão sofrendo. A nossa igreja já contribuiu com eles lá, se você não sabia. E muita gente tem contribuído, tem sido solidário com aqueles nossos irmãos lá. Acho que é um momento da gente orar, da gente interceder, da gente colocar eles nas mãos de Deus também. Vamos fazer isso? Quero chamar o meu irmão Paulo para fazer essa oração, interceder pelos baianos, pelos mineiros também, que estão sofrendo aí com as chuvas, com as enchentes. Que Deus possa consolar, guardar e abençoar esses irmãos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, te louvamos por mais essa noite, que temos a oportunidade de estar mais uma vez na tua casa. Que seria de nós, ó Deus, sem essa presença viva do teu Santo Espírito em cada um de nós. É o que nos traz esperança, é o que nos traz a paz. Como cantamos agora há pouco, ó Deus, nada pode nos separar de ti. Isso, ó Deus, nos traz uma paz, uma tranquilidade, mas também, ó Deus, nos traz uma grande responsabilidade de cumprirmos, ó Deus, com os compromissos que temos com o Senhor, de obedecer, ó Deus, os teus mandamentos, de observar a tua palavra, mas também, ó Deus, de desfrutar das tuas bênçãos que o Senhor derrama dia a dia sobre nós. Te louvamos pelas chuvas que caiu sobre a nossa terra nesses dias. Quanto bem que ela nos fez. Quanto falta, Deus, ela nos faz. Por isso nós te agradecemos pelo teu milagre, porque no tempo certo ela vem sobre a nossa terra. É dela, Deus, que nós temos as águas, é dela que nós temos o alimento. E nós podemos ver, ó Deus, todo ano, o tempo da chuva, ela chega para nos abençoar. E como é terrível, Deus, quando ficamos no tempo da seca, sem chuva, com as nossas matas pegando fogo, quanto desespero nos traz. Mas nós confiamos no Senhor e os nossos olhos podem ver o teu milagre acontecendo na nossa vida, na nossa terra. Mas muitas vezes ela vem com muita quantidade, e é o que está acontecendo agora no norte de Minas, na Bahia. Ali os nossos irmãos estão sofrendo. E nós pedimos a Deus o teu socorro sobre eles. Pedimos providência, Deus, das nossas autoridades, que tenham, Deus, como socorrer aquele povo. Que o Senhor esteja enviando socorro a eles. Que o Senhor esteja despertando aqueles que são responsáveis pelos cuidados, Deus, pelo socorro daquele povo. Que corações possam ser movidos para que eles sejam socorridos. Mas cuida também do nosso povo. Temos muitas pessoas também no nosso meio sofrendo. Já temos alguns lugares aqui que tem casas destruídas. Cuida também do povo mais chegado aqui da nossa cidade. Ainda lembrando dos enfermos, ó Deus, que nós temos cuidado deles. Tem misericórdia, Deus. Estenda a tua cura, o teu milagre sobre a vida de cada um deles. Fica conosco, Deus, no restante desse culto, abençoando a palavra que vamos ouvir. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, que é feita em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero chamar a equipe de louvor para vir aqui à frente, para a gente continuar o nosso louvor com o hino 142. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho credo, que estou bem certo, que é poderoso em guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei
Agora nós vamos ouvir um pouquinho da palavra de Deus. E as crianças de 1 a 6 anos vão ficar com a Lisley e a Michele. Por favor, venham aqui à frente, nós vamos orar daqui a pouquinho. E as crianças de 7 a 11 anos vai ficar com a Adriana e com a Ana Júlia. E os demais aqui com o pastor Ricardo. Nós vamos fazer uma oração agora. Quero pedir alguém voluntário para vir aqui à frente fazer essa oração de iluminação. Quem que está com vontade de orar, vontade de interceder, podia vir aqui à frente para fazer essa oração? Alguém pode vir aqui à frente para fazer essa oração? Do Eduardo, presbítero Eduardo. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia estarmos aqui reunidos em Seu nome, Senhor. Amém, Deus. Queremos te pedir agora, que o Senhor traga a palavra à boca do pastor Ricardo, que tudo que ele diga seja a sua vontade, seja a sua intercessão sobre nós, Senhor. Amém. Também quero te pedir que o Senhor guarde essas crianças, que o Senhor esteja abençoando, amparando essas crianças, Senhor, durante todo esse ano de 2022, Senhor. Amém. Que a escolinha dominical, que esse momento seja um momento de aprendizado, para que fique nos seus corações a raiz das suas palavras, Senhor. Amém, Senhor. É então o nome do teu filho amado que oro e agradeço. Amém. Amém, Deus. Eu não sei você, mas eu estou com a sensação de que eu estava aqui anteontem. Parece que o ano virou, mas parece que a gente estava aqui anteontem, né? Graças a Deus, 2022. Chegamos, né? E temos um ano pela frente para a gente correr atrás de tanta coisa, né? Projetos pessoais, esse ano de eleição, ou seja, temos um projeto como nação para a gente colocar diante de Deus. Somos comunidade de fé, então nós temos também alguns projetos como igreja, como família da fé. Espero que você inclua tudo isso aí nas suas orações, nos seus planos, que a gente busque em Deus direção para tudo isso. E para começar esse ano, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que vem falando comigo. Eu tenho visto a necessidade de nós conhecermos melhor a Deus, conhecermos a Deus com mais profundidade, nós nos aproximarmos mais de Deus. E eu pergunto para você, você conhece a Deus? Você sabe quem Ele é? Você sabe o que Ele quer de você, de nós? Pois eu acho que isso é muito importante para a gente começar o ano, a gente se aproximar mais de Deus, conhecer melhor a Deus. Por isso eu proponho para nós uma série de mensagens, conhecendo a Deus, a partir de hoje. E eu já queria compartilhar com vocês um aspecto de Deus que é importante, e ao longo dos nossos encontros a gente resgatando aí algumas coisas que são importantes e que nós devemos saber sobre Deus, sobre o nosso Deus. Conhecendo melhor a Deus, vamos servir melhor a Deus. Conhecendo melhor a Deus, vamos entender melhor a vontade de Deus. É importante. Claro que você deve fazer isso na sua devocional diária, o seu contato com a palavra, com a oração, mas como igreja, a gente também pode fazer isso. Eu acredito que um dos papéis da igreja é esse, é trazer Deus ao coração das pessoas, deixar claro quem é Deus, o que Ele quer de nós, trazer direção para as nossas caminhadas. E 2022 já está aí. Então vamos conhecer um pouquinho melhor a Deus hoje, lá em Hebreus capítulo 9.
Quero ler apenas um versículo com vocês, para a gente pensar algo sobre o nosso Deus. E é claro que a gente vai conhecendo a Deus, porque Ele se revela a nós. Nós temos informação, precisamos buscar, precisamos entender e saber mais sobre o nosso Deus. Hebreus capítulo 9, eu leio com vocês o versículo 15, que diz assim: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E eu destaco aqui para vocês, meus irmãos, o versículo dizendo assim, que Ele, Jesus, é o mediador da nova aliança. E eu queria falar com vocês a respeito do nosso Deus, pensando na aliança. Você sabia que o nosso Deus é um Deus de aliança? E que implicações isso tem para a nossa vida? Saber que Deus é um Deus de aliança. Isso é coisa importante para a gente levar em consideração, para a gente saber, para a gente se aprofundar. Nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus de aliança. É esse aspecto que eu gostaria de compartilhar com vocês. A Bíblia afirma, não só aqui, meus irmãos, mas no Antigo Testamento, bastante, que Deus faz aliança com seu povo. Fez aliança com Noé. Vocês lembram o sinal da aliança com Noé? Dia 31 de outubro, eu tirei 2 fotos lá da janela da minha cozinha de um arco-íris lindo. Puxa, fechando o ano, era umas 5 horas da tarde, fechamos o ano com um arco-íris lá na janela da cozinha. Fiquei até com dó, porque não tinha louça para lavar. Deu até vontade de lavar a louça. Aquela pia é de frente para a janela, né? Lavar a louça vendo um arco-íris é muito bom. Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com Adão e Eva. Tinha uma aliança ali entre Adão e Eva. Deus ia toda tarde, passava ali, batia um papo, passava um tempo com Adão e Eva. Deus fez aliança com o povo de Israel. Deus fez aliança com o seu povo lá no Antigo Testamento. Nós temos essa informação, a Bíblia afirma que Deus faz aliança com o seu povo. E vocês sabem como que renovava a aliança? Como é que era a manutenção dessa aliança? Uma vez por ano, todo servo, serva de Deus, tinha que ir ao templo oferecer um sacrifício, um animal, pelos seus pecados, os pecados dos seus familiares. Essa era a renovação da aliança. Um sacerdote fazia mediação e a aliança estava renovada ali. Os pecados dali para trás estavam perdoados. É assim que renovava a aliança no Antigo Testamento, no passado. Os sacerdotes eram então os mediadores que faziam esse ritual pela propiciação dos pecados. No Novo Testamento, houve uma mudança, uma grande e significativa mudança. Jesus se torna o mediador e oferece a si mesmo pelos nossos pecados. Agora, um sacrifício perfeito, eterno, que é nos oferecido ao nosso favor, no nosso lugar. E o Novo Testamento vai chamar isso de nova aliança. Uma aliança melhor, uma aliança que supera aquela, uma aliança que substitui aquela do passado. Agora a gente não precisa mais oferecer animal. Jesus se ofereceu. Agora não precisamos mais derramar sangue dos bichinhos. Hoje ia dar problema, né, com o pessoal aí, com o IBAMA, né, se a gente tivesse que oferecer sangue dos bichinhos ainda. O pessoal do Greenpeace, né, ia dar maior problemão. Jesus já fez isso, de uma vez por todas. Um sacrifício perfeito, eterno. Aquela redenção que era anual, só pelos pecados do passado, agora Jesus já morreu por todos os pecados de todas as gerações. Para aqueles que se arrependem, tomam posse dessa bênção, desfrutam do perdão de Deus,
Jesus fez isso. Essa é a nova aliança que Deus faz por intermédio de Jesus. E eu acredito, meus irmãos, que a Bíblia quer que a gente tenha consciência disso, que Deus estabelece relacionamento com homens e mulheres através de aliança. E fez isso no sacrifício de Jesus. Então eu queria compartilhar com vocês, primeiro, o que essa aliança não é, e depois a gente pensar o que ela é. Primeiro, o que não é? Essa aliança, ela não é um relacionamento de troca, de barganha. Não é. Tem gente que acha que é. Tem gente que até tenta se relacionar com Deus assim, na base da troca. Estou dando isso, Senhor. Vou esperar a recompensa lá na frente. Estou precisando disso. Esse tipo de relacionamento não é saudável. Não faz parte da aliança. Não faz parte. Deus não quer um relacionamento de troca. O relacionamento de Deus conosco, ele é espontâneo. Ele é espontâneo, ele não é a base de troca. Nós não podemos lidar com Deus na base da troca. Outra coisa, relacionamento com Deus não é na base do medo. Não é. Nossa, eu preciso obedecer a Deus, porque senão eu vou ser castigado. Não é assim que funciona. Nós não podemos nos relacionar com Deus na base do medo, do receio, da angústia de ser castigado, como se Deus fosse um carrasco. Não é assim que Deus faz aliança com o seu povo. Então pode ficar tranquilo. Se você está com medo, joga esse medo fora, porque não é assim que Deus se relaciona com a gente. Terceira e última coisa, que a aliança não é uma ditadura. Não é. Ao contrário, o convite para a gente crer nesse sacrifício de Jesus, que é o nosso mediador, que morre no nosso lugar, é livre. Crê quem quer. Ninguém é obrigado. Ninguém. Deus não é um fiscal que fica com a prancheta na mão, na esquina, olhando por trás do muro para ver o que a gente está fazendo. Deus não é um ditador, ao contrário, trata a gente com liberdade. A aliança com Deus não é ditadura. Ao contrário, a beleza do relacionamento com Deus é a liberdade que nós temos de nos achegar a Ele por intermédio de Jesus. Mas afinal de contas, o que essa aliança é? Ela é baseada em quê, então? Eu quero compartilhar isso com vocês, já que nós servimos a um Deus de aliança. Primeira coisa, a aliança de Deus, ela é baseada em compromisso. Compromisso. Isso soa até estranho. Sabe por quê? Nós vivemos na geração do descompromisso. Geração em que parece que as pessoas estão correndo do compromisso. Ninguém quer vínculo. Parece que as pessoas têm receio de ficar devendo alguma coisa para alguém, né? Ficar devendo favor. Não quero me comprometer, não. Estou só passando, estou só visitando. Pois se frustra quem busca a Deus achando que não vai ter compromisso. Deus é o Deus do compromisso. Deus não faz nada por impulso, nós fazemos por impulso. Deus não, Deus faz por compromisso, com seriedade, levando a sério. Lá no Gênesis nós temos um compromisso que Deus fez lá no capítulo 3, quando o ser humano pecou, e Deus fala, não, mas então vai ter que vir alguém e pisar a cabeça da serpente. Deus fez um compromisso com a humanidade, de resolver esse problema complicado do pecado. Cumpriu esse compromisso em Jesus. Cumpriu. Deus age, meus irmãos, com base em compromisso. Deus não age movido por emoção, mas por compromisso. E isso é importante a gente saber. Porque a nossa resposta, meus irmãos, a essa aliança não pode ser diferente disso. Se por um lado vem Deus compromissado com a gente, a nossa resposta tem que ser compromisso. Para a gente corresponder a essa aliança, a nossa vida compromissada com Deus.
E é claro que eu tenho que perguntar qual é o nível de comprometimento teu com o Deus da aliança, com o Deus que se compromete com você. Qual é o nível de comprometimento? Você está disposto a ir aonde? Nesse compromisso com Deus? Fala a verdade, isso coloca a gente na parede, né? Coloca. Puxa, Deus é um Deus de aliança, é um Deus de compromisso. Eu fiquei pensando, a minha resposta tem que ser compromisso. Pode ser que a gente não aceite essa aliança, não somos obrigados, né? Deus trata a gente com liberdade. Mas se a gente aceitar, meus irmãos, é compromisso na veia. Não tem para onde a gente correr. Quando Jesus diz assim, que um mandamento, o maior, ou os dois maiores, né? É amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a alma. A gente vê compromisso nisso? Deveríamos ver, né? Porque tem uma palavra aqui, né? Jesus está trazendo uma palavra de puro compromisso. Que Deus tem que ocupar esse lugar no nosso coração de tal forma que Ele seja o que há de mais importante na nossa vida. Por outro lado, Jesus traz um outro mandamento, de amar o próximo como nós mesmos. Tem compromisso nisso? Para funcionar tem que ter. Tem que ter compromisso. Quando Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo, tem que ter compromisso para a gente ser luz no mundo, ser sal, para a gente amar o inimigo, para a gente escolher a estrada que seja mais estreita, para o dinheiro não ser o Senhor da nossa vida, para a gente buscar o reino de Deus em primeiro lugar, para a gente ir pelas nações pregando o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar o que Jesus ensinou. É compromisso, meus irmãos. Não tem como a gente fugir do compromisso. Não tem como servir a Deus mais ou menos. O Deus da aliança quer fazer aliança com a gente. E essa aliança ela é baseada em compromisso. E em 2022, eu gostaria de, junto com você, nós termos um ano mais comprometido com Deus, mais comprometido com a obra de Deus. Porque é o Deus da aliança. Não é o Deus da emoção, que age por impulso, que faz de vez em quando. É o Deus do compromisso, é o Deus da aliança. É coisa séria, é para valer. É para valer. Então a nossa resposta a uma aliança comprometida deve ser uma vida comprometida também. A nossa resposta ao Deus da aliança, que faz compromisso com a gente, de nos abençoar, também deve ser uma vida comprometida. Nivaldo lembrou das promessas agora há pouco. Que promessas maravilhosas, e não são as únicas não, meus irmãos, que estão na Bíblia. E ele fez certinho, perguntou, você crê nas promessas? Pois esse Deus se compromete conosco, de nos abençoar, de mostrar o caminho, de nos conduzir, apesar das dificuldades do mundo, do mal, do pecado, enfim, temos as promessas de Deus. Mas o Paulo lembrou uma coisa muito importante na oração dele. Além das promessas, nós temos também os mandamentos. É uma injustiça, né? Ter caixinha de promessa para vender, mas não ter caixinha de mandamento. A gente gosta muito mais da promessa, fala a verdade, né? A gente até compra a caixinha, tira ali, né? Ó, bonito. Tinha que ter de mandamento também. Porque compromisso com Deus é crer na promessa, mas é ter compromisso com os mandamentos. Não é? Pois é. Compromisso, meus irmãos. Deus é um Deus de aliança, baseado em compromisso. Segunda coisa que eu compartilho com vocês. Deus é o Deus da aliança e essa aliança é baseada em entrega. É compromisso e é entrega.
Deus se entregou por nós, em Jesus. Deus foi até a última consequência, as últimas consequências. Deus deu o melhor. Deus se entregou. A aliança de Deus conosco é baseada em entrega. A nossa resposta a essa aliança também tem que ser entrega. E eu pergunto, o que você está disposto a entregar para Deus? Tudo? Alguma coisa? Porque o Deus da aliança é o Deus da entrega. Outro dia alguém perguntou assim para mim, mas pastor, eu sou obrigado a dar o dízimo? Eu falei, de jeito nenhum. Se você dá o dízimo obrigado, melhor não dar. Eu falei, mas e aí como é que funciona? Eu falei, o dízimo é um mandamento, mas ninguém deve dar obrigado. Deve dar com o coração agradecido, espontaneamente, né? Sabendo que os 100% que a gente recebeu veio de Deus, e os 10% que a gente está devolvendo vai abençoar a obra de Deus, o trabalho de Deus. Se for dar obrigado, não dá, não. Eu falei para a pessoa. Né? Mas é um mandamento. O que a gente está disposto a entregar? Paulo diz assim, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a gente entender que o princípio de tudo é a gente se entregar a Deus, entregar a própria vida, o coração, né, o nosso futuro, o nosso presente. É entrega. Paulo está convidando eles a fazerem isso. E no versículo 2, Paulo fala do resultado. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se vocês se entregarem a Deus, vocês vão experimentar a vontade de Deus. Tem que ter entrega. Tem que ter entrega. Deus quer ser Deus da nossa vida em todas as áreas. Todas as áreas. Quer ser Deus do nosso bolso, quer ser Deus do nosso futuro, dos nossos planos que a gente tem para 2022. Ele quer ser Deus do nosso casamento, das nossas finanças, quer ser Deus da forma com que a gente cria os filhos, das decisões que a gente toma, quer ser Deus da nossa vida. Precisa entrega. Precisa entrega. É uma segunda característica da aliança. O Deus da aliança é o Deus que se entrega a nós. A nossa resposta a essa aliança deve ser a entrega também. Em terceiro e último lugar, o Deus da aliança, essa aliança é baseada também em amor. Amor. Compromisso, entrega, amor. E amor não é um sentimento, como a gente pensa, fala, né? Esse aqui eu amo. Não, esse aqui eu odeio. Né? Não, o amor de Deus é amor, é a essência de Deus. Deus é amor. E na aliança que Ele faz conosco, também há como base o amor. O que significa que Deus quer o nosso bem. Deus nos ama. Deus ama você. Quer um 2022 maravilhoso para a tua vida. Deus te ama. Nós amamos a Deus? A resposta a uma aliança baseada em amor também deve ser amor. Também deve ser colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus nos ama incondicionalmente. Quer que a gente viva com qualidade, quer que a gente não seja tragado pelas garras do pecado, da morte, do mal, enfim. Deus quer o nosso bem. Ele nos ama. Por amor a nós, Deus fez o inimaginável, aquilo que a gente nunca imaginou que Ele ia fazer.
enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Por amor. E é por amor também que nós devemos corresponder nessa aliança. Por amor. Exige compromisso, exige entrega e exige amor. Amor à obra, amor ao que Deus está fazendo na nossa vida, na humanidade. Você ama isso? Você ama os projetos de Deus? Você ama o que Deus está fazendo na vida do teu filho, da tua filha, do filho nas outras pessoas também? O que Deus quer fazer nos corações? Você ama isso? Se não amarmos isso, provavelmente nós não vamos fazer direito. Precisamos amar a obra de Deus. Amar a Deus e amar o que Deus quer fazer na nossa vida, na vida de outras pessoas também. O Deus da aliança baseia essa aliança no amor. No amor. O que você está disposto a fazer por amor a Deus? Vamos pensar lá no Abraão? Deus chega para Abraão e falou assim: Abrão, né? Não era Abraão ainda. Abrão, sai da tua terra, deixa a tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha que desafio. Eu penso que se Abraão não amasse a Deus, teria dito não. Teria dito não. Mas ele foi. Por amor a Deus, por amor a uma obra maior. Por amor ao Deus que trabalha na nossa vida e quer trabalhar na vida de outras pessoas, nas próximas gerações, enfim. Nós precisamos aprender a amar esse Deus, amar o que Deus está fazendo no mundo, meus irmãos. Senão a gente sempre vai servir com desconfiança. A gente sempre vai servir dedicando só um pouquinho. Precisamos amar esse Deus que nos amou até as últimas consequências. Amor, meus irmãos, também é base dessa aliança. Em 2022, que nós tenhamos a boa oportunidade de conhecer esse Deus, o Deus da aliança, o Deus do compromisso, o Deus que leva a sério as coisas e que a gente leva a sério também. O Deus da entrega, que se entregou por nós, que a gente possa se entregar a Ele, por Ele, para Ele. O Deus do amor, que nos amou, não poupou esforços para nos alcançar. Que a gente também possa amá-lo, nos esforçar para atender à vontade de Deus, para sermos instrumentos, amarmos a obra de Deus que Ele está fazendo em nós e através de nós. Sabemos então, meus irmãos, que Deus é um Deus de aliança, baseado em compromisso, entrega e amor. Ao saber disso, o que nós vamos fazer? Cabe a nós, cada um de nós, corresponder a essa aliança, também com compromisso, entrega e amor. Deus abençoe a sua vida, que em 2022 a nossa aliança com Deus seja mais comprometida, mais entregue, e que amemos mais a Deus e a sua obra. Amém? Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé um pouquinho, e eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, para a gente cantar o cântico 131, Oferta de Amor.
Eu quero passar para os irmãos alguns avisos. Quero agradecer a participação de todos. Se tiver algum visitante, renovar o convite para que venha aqui outras vezes, para juntos nós adorarmos ao Senhor. E quero convidá-los a vir para o culto domingo que vem. Nós vamos ter entrega do quilo, do dízimo, vamos ter assembleia e ceia do Senhor. Nós contamos com a sua presença e contamos com a sua presença também de manhã, na escola dominical, para estudo da palavra de Deus. O pastor Ricardo também tem um aviso. Só lembrando, meus irmãos, que essa assembleia do próximo domingo é a assembleia ordinária, aquela em que a gente lê o relatório do conselho, prestando contas à igreja financeira e o trabalho ministerial. Então, a sua participação é importante para você saber como que o recurso da igreja foi investido, para você saber também, nesse tempo de pandemia, apesar de todas as dificuldades e limitações, como que a igreja funcionou, o que aconteceu. Sua presença é muito importante, né? E eu queria fazer um convite para essa próxima quarta-feira, às 20 horas, convite especial para todos os líderes e cooperadores, auxiliares de grupos de oração. Eu gostaria de sentar com vocês, meus irmãos, para nós repensarmos ou pensarmos juntos o retorno das reuniões de oração. E eu gostaria de ouvir a liderança. Como é que está o seu grupo, as pessoas que participam, se a gente vai precisar fazer algum remanejo em algum grupo. É hora da gente pensar sobre isso, orar sobre isso, e se precisar a gente reestruturar esse ministério para um recomeço, para que esse recomeço seja bom, seja marcante, seja significativo, saudável, né? Vocês viram como é que foi o recomeço da escola dominical? Meus irmãos, foi abençoador. Foi de Deus, trouxe um novo ânimo. E eu gostaria que as reuniões de oração fossem assim também. Trouxesse um novo ânimo, trouxesse de novo aquela experiência gostosa da gente frequentar a casa dos nossos irmãos, orar com eles, por eles, né? Pensar juntos a possibilidade do retorno para as casas também, né? Então nós queremos sonhar, reestruturar os grupos de oração. Então eu convido todos os líderes, auxiliares, quem é líder atualmente, né, para participar conosco, quarta-feira às 20 horas. Tá? Se tem algum auxiliar de um grupo de oração que não está aqui, ou o auxiliar está aqui, o líder de grupo de oração não está aqui, avise, ajude a gente a avisar também, para que todos participem dessa reunião e a gente possa repensar junto o Ministério de Reunião de Oração. Ok? Conto com a participação dos irmãos. Vamos ficar de pé de novo, irmãos? Agora nós vamos fazer uma oração e o pastor Ricardo vai impetrar a bênção sobre nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, o Senhor tem diversas ofertas para nós, ó Pai. Mas cremos que a maior oferta que o Senhor tem para as nossas vidas, o Senhor a cumpriu em Jesus, ó Pai. O Senhor ofertou seu Filho para que morresse no meu lugar, no nosso lugar, ó Pai. E nós somos eternamente gratos a Ti, ó Pai, pelo grande sacrifício de Jesus por nós. E nós cremos, ó Pai, que em meio a tudo que passarmos pela vida, todas as dificuldades, o Senhor estará sempre junto e nos acompanhará em todas as coisas que nos forem acontecendo, sejam elas boas ou ruins, difíceis ou fáceis, o Senhor está conosco, ó Pai. O Senhor é o Deus Emanuel, está presente. Essa é a grande esperança que carregamos no nosso coração, ó Pai. Por isso, ó Deus, que essa chama do Teu Espírito possa sempre
se acender e que nós possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, ó Pai, crendo sempre nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. No nome santo e poderoso de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Meus irmãos, que a presença do Deus da aliança, a presença de Jesus, o mediador da aliança, a presença do Espírito Santo, aquele que todos os dias renova em nós a aliança, seja com você, com a sua família e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.